Bom dia. Feliz sábado. E o primeiro slide são de textos da Bíblia que você pode tirar uma foto e você pode ler depois em casa. Hoje à tarde, muitos desses nós vamos ler aqui, mas não leremos todos. Antes de nós mergulharmos no assunto de hoje, eu queria fazer um pedido. Que você ore por mim, que Deus conceda-me palavras, e ore também por você, que vai ouvir essas palavras. E em diversos momentos durante a mensagem, você pode orar dessa forma. Por favor, que Deus controle as minhas palavras e que Deus controle o seu coração, a sua mente, para receber. Mais ou menos uns 4 anos atrás, eu estava ouvindo uma mensagem na internet e eu ouvi a seguinte pergunta. Ei, você, adventista do 7º dia, você sabe o que é a abominação da desolação da qual falou o profeta Daniel? E eu na minha mente eu respondi assim, não sei, nem ouvi falar. Parecia que ela estava me ouvindo, essa pessoa estava me ouvindo responder e ela disse assim, pois deveria saber. Como é que você carrega o nome de adventista do 7º dia e não sabe? E eu ouvi essa. E desde aquele dia eu acredito que Deus instalou algo em meu coração, em minha vida, que é desejo de saber. E também desejo de não envergonhar a Deus. Desejo de saber tudo o que Deus tem revelado que é possível e que eu preciso saber. E eu queria dizer uma coisa hoje para todos nós. Se você não estuda, eu sinto em lhe dizer isso, você será enganado. Se você não estudar a Bíblia, você será enganado. Diz a Bíblia, meu povo perece por falta de conhecimento. Aí você pode talvez ter se incomodado um pouco com essa afirmação, porque a vida é muito corrida. E é muito difícil, Carol, é muito difícil nós separarmos tempo para estudarmos mais a Bíblia. Mas você precisa estudar. Mais a Bíblia, mais do que nunca, mais do que você já fez em toda a sua vida, mais do que os outros povos e as outras gerações já fizeram. Nós já tivemos estudiosos da Bíblia na história? Já? Mas nós devemos estudar mais. Pelos tempos que nós vivemos. Estude mais também o espírito de profecia. Agora, nos últimos dias que nós estamos vivendo, nós devemos estudar ou usar menos ou mais a palavra de Deus, o espírito de profecia. Mais. Usar mais. Ler mais, estudar mais, orar mais, muito mais. Uma outra coisa também que eu tenho aprendido é apreciar quando eu ouço uma mensagem que invade a minha vida pessoal. O que quer dizer isso? Que encoste em mim. Por exemplo, uma vez, a irmã White, ela estava visitando vários lugares e ela falava sobre a reforma de saúde. E ela falou ali sobre o cigarro, sobre o fumo, e que não era adequado utilizar o fumo. E veja bem, ela falou isso numa época em que os médicos receitavam o cigarro. Então uma pessoa ouviu, e uma pessoa ficou completamente contrário àquela mensagem. Então ele disse assim, ela é contra mim e eu serei contra ela. Que pena. Você já ouviu alguma coisa que você pensou assim, olha, assim, na frente de um púlpito, de uma mensagem na internet, alguém dizendo algo que você falou assim, essa pessoa falou pra mim. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo. Você saiba que se isso já aconteceu, você pode agradecer muito a Deus, porque é como se Deus tivesse se inclinado do seu trono para vir falar com você. Ao invés de você ficar magoado ou ressentido, você pode ver assim, Deus moveu os lábios de alguém para falar algo especialmente para mim. Você pode ver como bênção. Se o que eu falar aqui servir para você, eu não quero que você pense que eu estou falando algo específico para você, ou específico para essa igreja, não é nada disso. Mas saiba que se servir para você, serviu para mim primeiro. E serve para o meu esposo, e serve para os meus filhos, e serve para os meus pais.
E também serve para os irmãos, e serve para toda a igreja, serve para todos. Os adventistas e também pessoas também de fora. Eu tenho certeza que eu tenho certeza que nós reconhecemos que às vezes tem momentos que nós vivemos que nós precisamos ouvir algo específico para aquele momento. E isso é o que Salmo 104, 27 diz. O sustento em tempo oportuno. E eu aprendi a apreciar estas mensagens que são importantes para o tempo em que nós vivemos. O que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir. Mas o título da mensagem, Silêncio no Céu. Abra Apocalipse, capítulo 8, verso 1. Essa imagem que está ali é da nebulosa de Órion. Apocalipse 8, o último livro da Bíblia. Verso 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Por que houve silêncio no céu aqui? Quando abriu o 7º selo, o que se refere? Você, adventista do 7º dia, ao que se refere quando diz que houve silêncio no céu por abrir o 7º selo? Está falando do quê? Da volta de Jesus. Jesus vem com milhares e milhares de anjos e o céu fica vazio. Nesse sentido, há silêncio no céu. Mas eu queria dizer para vocês que eu não vou falar sobre esse silêncio no céu, vou falar sobre um outro. E um dos motivos de eu apresentar essa mensagem hoje para vocês é porque eu não consigo fugir dessa sensação que eu venho tendo há algum tempo já. Não é em relação particular a essa igreja aqui de Capitólio, ou uma pessoa, não é isso. Mas sabe o que é, irmãos? Eu temo que quando os eventos finais de Apocalipse, as crises, todas aquelas coisas que estão escritas no Apocalipse, eu creio que quando aquilo atingir aqui, a face da terra, eu penso que nós, quem sabe, não estaremos preparados. E muitos vão fugir, sumir, desistir, não sei, porque não estão preparados. É por isso que eu quero falar sobre isso. E eu sinto algo de responsabilidade dentro de mim. Eu não saberia explicar aos irmãos o que é isso, mas Jeremias 4,19 me ajudou a entender melhor o que eu venho sentindo. O que eu venho experimentando. Jeremias 4,19. Ah, meu coração, eu me contorço em dores, as paredes do meu coração. Meu coração se agita, não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. É mais ou menos isso que eu venho sentindo. É como se a crise, as situações de Apocalipse estivessem para cair sobre nós e não tem como se calar. É mais ou menos isso. Eu queria dividir com os irmãos que é isso que tem me movido. Veja uma passagem importante. Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Uma crise vai envolver o mundo todo, não é só o povo de Deus. A mais terrível luta de todos os séculos está justamente à nossa frente. Acontecimentos que há mais de 40 anos, isso foi escrito em 1889. Então eles pensavam que Jesus voltaria em 1844. Os mileritas, todos conhecem a história, pensavam que Jesus viria em 1844. Então eles vieram crendo que Jesus estava prestes a vir. Isso foi escrito em 1889. Declarávamos então, esses acontecimentos nós declarávamos ser iminentes e estão agora acontecendo diante dos nossos olhos. Se você estuda a profecia, você vê que tem muitas coisas se cumprindo. Mas estaremos prontos para o acontecimento? Temos cumprido fielmente o dever que Deus nos confiou de dar ao povo a advertência quanto ao perigo que tem pela frente? Tem um outro texto que
diz assim: a crise aproxima-se furtiva e gradualmente sobre nós. O que é furtiva? De forma imperceptível, devagar. Estamos percebendo? Se é furtiva e gradual? Pelo jeito não estamos percebendo. Os homens ainda comem, bebem, plantam, edificam, casam e dão-se em casamento. As passagens da Bíblia que dizem isso. Os comerciantes continuam a vender, comprar. Os homens se empurram uns aos outros, contendem pelas mais altas posições. Os amantes do prazer aglomeram-se ainda nos teatros, nas corridas de cavalo, nos antros de jogos. Isso era o que tinha de diversão no tempo em que foi escrito. Hoje a lista seria bem mais longa do que isso. São dominados pelo maior excitamento. O que será que significa isso? Amantes do prazer dominados pelo maior excitamento. Os que gostam de diversões, que gostam de sentar, comer e folgar. Se isso aqui se encaixa um pouco com a minha vida, se eu aprecio muito me sentar, comer, não fazer nada, dar risada, se divertir bastante, como se a gente não tivesse o que fazer, e como se a gente não vivesse nos tempos em que a gente vive, então eu sou uma amante do prazer. Irmãos, eu não estou falando aqui contra ser alegre, feliz e ter um sorriso no rosto. Porque um cristão, ele é feliz independente das circunstâncias ao redor. Independente se ele está na prisão ou se ele está no meio da família que ele tanto ama. É independente disso, a felicidade. É uma felicidade verdadeira. Não é uma felicidade esfuziante que vem de coisas superficiais ou desse tipo. Todavia, o tempo de graça aproxima-se rapidamente do fim. E todo caso está para ser eternamente decidido. Mas Satanás vê que o seu tempo é curto. Ele tem posto em operação todas as suas forças, a fim de os homens serem enganados, seduzidos, ocupados e enlaçados. Até que o dia da graça se haja findado, a porta de misericórdia esteja para sempre fechada. Através dos séculos, chegam até nós as solenes palavras de advertência do nosso Senhor. Vigiai, em todo o tempo, orando. Lucas 21, 34, 36. Desejado de todas as nações, capítulo O Monte das Oliveiras. Isaías 21, 11. Abra sua Bíblia em Isaías 21, 11. A última parte do verso. Guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas? É como se dissesse assim, o que é que você vê? Que horas são da noite? Quais são os acontecimentos? O que está acontecendo? Alguém está fazendo essas perguntas para algum guarda, que deve estar vigiando, cuidando, que é ele que deve dizer que acontecimentos estamos, em que pedaço da noite, qual é a hora da noite? A voz do vigia fiel precisa ser ouvida agora, ao longo de toda a fileira. Vem amanhã e também à noite. Isaías 21, 12. Deve a trombeta dar o sonido certo, pois estamos no grande dia de preparação do Senhor. Se Jesus está para voltar, então hoje é dia de preparação. O vigia deve saber que é oração da noite. Os juízos divinos estão prestes a cair sobre o mundo. E precisamos nos preparar para esse grande dia. Nosso tempo é precioso. Não temos senão pouquíssimos dias de graça para nos prepararmos para a vida futura e imortal. Devemos ter medo, veja isso, irmãos, medo de sermos superficiais em relação à palavra de Deus. Agora eu queria que você pensasse num vigia de antigamente. Aquele que ficava em cima dos muros justamente para cuidar dos acontecimentos ao redor e avisar a cidade. Então, qual era a função desse vigia? Em primeiro lugar, vigiar. A primeira função de um vigia seria vigiar, não dormir. O vigia dormindo, ele vai ver alguma coisa. Em segundo lugar, então, assim que ele visse algo que era perigoso, ele devia soar o alarme. Então ele deveria, 1, vigiar e 2, soar o alarme. Essa é a sua função. Mas quem são esses vigias? Quem são esses vigias? Ezequiel 33, 7, eu já coloquei ali, você pode conferir na sua Bíblia. A ti, pois, ó filho do homem,
te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e a anunciarás da minha parte. Ezequiel era para ser um vigia, um atalaia. Ele recebera a mensagem de Deus e ele deveria transmitir essa mensagem aos outros. Eu faço uma pergunta a todos nós aqui. Você recebeu uma mensagem de Deus que você deve passar à frente aos outros? Sim ou não? Então você é um vigia. Você é um atalaia. Todos aqueles que receberam alguma mensagem de Deus para dar ao mundo, para dar aos outros, estão sob a mesma responsabilidade dos profetas do antigo Israel. Nós não recebemos a missão de anunciar, prepara-te para te encontrares com teu Deus? Nós recebemos essa missão. Então nós somos atalaias, vigias e sentinelas. Em especial, os adventistas do sétimo dia receberam essa missão bem específica. É uma missão. É diferente das demais outras pessoas. É uma missão diferente. Anunciar certas coisas. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. As mais solenes verdades já confiadas a mortais nos foram dadas para as proclamarmos ao mundo. A proclamação dessas verdades deve ser a nossa obra. O mundo precisa ser advertido e o povo de Deus deve ser fiel à missão que lhe foi confiada. Essa missão, irmãos, não tem a ver com salvação. Você precisa ser adventista do sétimo dia para ser salvo? Não. Só os adventistas que vão ser salvos? Não, ninguém. Um adventista pensa assim. Mas os adventistas têm uma missão diferente e única. Então nós, os adventistas, foram colocados em cima desses muros para ajudar a preparar, para anunciar. Jesus vem, está às portas. Algo precisa mudar nas nossas vidas. A igreja remanescente, nós, eu e você, fomos separados para soar o último aviso. Mas tem uma coisa, um vigia ele precisava de sabedoria e de coragem. Por que coragem? Por que nós hoje, se nós formos anunciar as coisas de Deus, nós precisamos de coragem? Oséias 9:8, também já coloquei o verso, mas você pode conferir. O profeta, sob a direção de Deus, é uma sentinela que vigia Efraim. Contudo, o que vai acontecer com esse profeta? Laços o aguardam em todas as suas veredas. Se você está cumprindo o papel de Deus, o inimigo não vai contra você? Laços o aguardam. E a hostilidade na casa de Elohim, o templo do seu Deus. Até entre o próprio povo, desses atalaias e desses vigias, eles também iam encontrar hostilidade. Por isso que eles precisavam de coragem. E sabedoria. Sabedoria, eles precisavam de sabedoria para identificar de longe. De longe eles já tinham que saber, é perigo, é erro, é engano. De longe já tinham. Você sabia que antigamente os vigias eles conheciam até o andar da pessoa que vinha? Muitas vezes eles conheciam. Tem duas passagens na Bíblia, numa rápida busca, duas passagens na Bíblia que diz o vigia, esse é o andar de tal pessoa, parece o correr de tal pessoa. E eles já sabiam. E os estandartes dos outros povos que eles tinham que conhecer de longe, para eles saberem se era amigo que estava se aproximando ou era inimigo. Eles precisavam saber. E aí eles tinham que soar, eles tinham que dar um aviso. Por exemplo, um toque significava alguma coisa, 2 toques, alguma coisa. Eles tinham um treino, eles sabiam o que soar. E hoje, o que significa soar a trombeta? Como sons de trombeta, sua voz deve fazer-se ouvir. Nunca deixar soar uma nota confusa ou hesitante. Você já imaginou se eu sou um toque que significa amigo, mas está vindo inimigo?
Não podemos ter nota confusa. E o que é o tocar da trombeta? A nossa voz. Agora, se a nossa voz não soa, veja como a Bíblia nos vê. Aqui, como que Deus nos vê. Isaías 56:10. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Você já imaginou um cego guiando outro cego? Todas as pessoas vendadas guiando? Que tragédia! Que coisa mais terrível. E essa situação também me fez lembrar da parábola das 10 virgens que dormiram. E é uma forma de Deus representar como que a sua igreja estaria nos últimos dias também. Mas, Carol, a nossa missão é batizar e pregar o Evangelho. Você sabia que batizar é apenas um símbolo de algo muito mais importante do que aconteceu já no coração dela? Significa que aquela pessoa que foi batizada, ela aceitou a Deus. Significa que ela foi ensinada a guardar todas as coisas. É um símbolo de que agora ela aceitou a missão, de que ela também vai pregar e ensinar aos outros. Que grande obra, irmãos, pensem bem. Que grande coisa existe em mergulhar uma pessoa na água? A grande obra não está no que aconteceu no coração dela? Não seria mais importante nós focarmos em ensinar as coisas? Em explicar que tem que acontecer uma transformação, uma submissão de vida, de coração, uma mudança na forma de pensar, na forma da gente agir, na forma como a gente sente as coisas até muda. Batizar lá nos tempos apostólicos significava coisas muito profundas e muito sérias. Primeiro, eles tinham nascido de novo. Segundo, significava que eles amavam tanto a verdade que eles estavam dispostos a morrer pela verdade. Era como se eles assinassem um testamento dizendo assim: agora seremos perseguidos. Vocês se lembram como que os cristãos eram tratados no tempo de Jesus? Ser cristão, na verdade, irmãos, nunca foi popular. Sempre envolveu uma questão de ser fiel até a morte. A nossa missão nunca foi encher as igrejas, mas em sermos um povo sábio e corajoso, que ensina os outros a serem sábios e corajosos, batizando-os. Um povo desperto e preparado, que ensina os outros a estarem despertos e preparados, batizando-os. Um povo capaz de desempenhar as funções que um vigia tem que desempenhar e ensinar outros a serem vigias, batizando-os. O foco não seria o batismo, mas em ensinar todas as coisas, batizando. Agora, de que adianta se nós batizarmos milhares todos os anos, abrimos muitas e muitas igrejas com cristãos que não sabem que são vigias? Com cristãos que às vezes não são meio conversos, meio convencidos ou convertidos. Não foram ensinados a obedecer todas as coisas. Teremos cumprido a nossa missão? Nossa missão, irmãos, é preparar o caminho do Senhor. Mas para isso nós precisamos ser também o povo do Senhor. Nós devemos preparar pessoas para que entendam a ciência da salvação, a ciência da fé, que entendam que é possível vencer a todo o mal, que estejam dispostas a morrer em defesa do Evangelho, em defesa da verdade. Mas eu gostaria que você entendesse uma coisa: eu não estou falando contra o batismo. Mas quando uma pessoa fosse batizada, a gente devia dizer assim: glórias a Deus, mais um vigia, mais um preparador do caminho. Sabedoria e coragem. Como anda a nossa situação como um povo de vigias? Alguns pensam que não tem necessidade de nós falarmos, incomoda, perturba, provoca. Tem alguns que dizem assim: não adianta falar, não fale. Outros que percebem que falar não é bem aceito, não é bem visto. Muitas pessoas que às vezes ouvem, se opõem, então isso causa um pouco de receio, nós ficamos temerosos. Não fale, causa divisão. O que será que causa divisão? Escutem essa pergunta. Falar ou se opor àquilo que Deus falou através de alguém?
Eu vou repetir. O que causa divisão? Falar ou se opor àquilo que Deus falou através de alguém? Não cabe aqui exatamente o que Jesus falou. Eu não vim trazer paz, mas espada. Agora eu queria que vocês considerassem a seguinte situação. Digamos que eu recebi pessoas em casa, no meu lar, e elas observaram através da minha vida e do meu testemunho que eu não como nada de origem animal. Então elas gostaram muito, elas saíram muito impressionadas. E elas saem contando aos outros o que elas viram. E elas falam assim, a Carol come igual a Xuxa. O Humberto come igual o Leonardo DiCaprio. O que vocês acharam do meu testemunho? Algumas pessoas que conhecem, né, alguns adventistas, eles dizem assim, eles não comem carne, eles têm dó dos bichinhos. É esse o motivo? Algumas pessoas, por exemplo, quando veem que alguns adventistas moram no campo, eles dizem assim, algumas pessoas, eles são aquele, como é que é o nome daqueles da nova era, que moram na natureza? Eu já ouvi isso. O que vocês acham desse testemunho? Mas, Carol, quando eu vivo a luz, as pessoas perguntam, aí eu falo. É verdade que muitas vezes as pessoas perguntam. Pode até ser que elas perguntem, mas pode ser que elas não venham a perguntar. E pode ser que elas demorem muito para perguntar as razões. Por que você vive assim? Por que você crê dessa forma? Pode ser que elas demorem muito para perguntar. Um testemunho de vida sem voz pode ser mal entendido. Ou ao menos atrasa a obra grandemente. É como alguém andar sem uma das pernas. E também falar sem viver não tem poder. Também não adianta. E se algum irmão de algum lugar, de alguma igreja, seja ele um líder ou um leigo, não importa, falar alguma coisa que não esteja de acordo com o que está escrito, e a classe está cheia de pessoas que podem ser levadas a entender por engano o que ele disse, essas palavras errôneas. Eu pergunto aos irmãos, o que eu faço? Eu sou o está escrito, eu deixo a minha voz soar o está escrito, ou eu sigo crendo na verdade e orando para que Deus mostre para esses meus irmãos que aquilo é eu. Olha essa mensagem. Se todo atalaia sobre os muros de Sião houvesse dado a trombeta um sonido certo, o mundo haveria, antes desta data, ouvido a mensagem de advertência. Você quer que Jesus volte? A obra, porém, acha-se com um atraso de anos. Enquanto os homens dormiram, Satanás marchou furtivamente sobre nós. Levantem-se os vigias e deem a trombeta o sonido certo. É uma advertência definida que temos de proclamar. Deus ordena a seus servos. Clama em alta voz, não te detens. Levanta a tua voz como trombeta. Isaías 58:1. Olha isso, irmãos. O Espírito de Deus nunca poderá vir enquanto ela, a igreja, não preparar o caminho. E aí, viver ou viver e falar? Só a vida já dá à trombeta um sonido certo? Cada um que ensina a verdade por preceito e exemplo dará à trombeta o sonido certo. Preceito é pela letra, né? E o exemplo é a vida. Será que todos nós aqui já entendemos que muito em breve, nós todos, a humanidade toda, isso não diz respeito só aos adventistas, a humanidade toda vai se alinhar em frente, diante de Deus, para nós respondermos sobre as nossas ações? Muito em breve. Tudo que nós já fizemos aqui nesta terra, nós responderemos diante de um Deus puro e santo. Você já se deu conta disso? Diz Deus que se todos nós compreendêssemos essa grande verdade, nós apressaríamos a volta de Jesus, proclamando através de palavras e atos. Você pode ler o capítulo todo. Eu não coloco os textos longos por questões de espaço, mas eu recomendo que você pegue essas citações e você leia ela completa e inteira.
Que os vigias não deixem acontecer que por sua hesitação e demora, pessoas deixem a perecer, sejam deixadas a perecer, e seu sangue seja requerido de sua mão. Leia Ezequiel 33. Se você não avisar as pessoas do que tem acontecido, o sangue recai sobre nossas mãos. Nós não vamos aqui hoje, nosso propósito não é nós lermos ou estudarmos sobre como falar. O objetivo é para que você e eu percebamos que calar-se não é o plano de Deus para nós. E aí, a partir disso, todos nós buscaremos sabedoria de Deus para saber. Tem muitos exemplos e muitos princípios na Bíblia para nós nos basearmos em como falar. Mas não fique somente orando enquanto você não abrir a Bíblia e o Espírito de profecia para estudar. Coopere e colabore com Deus. Mas eu queria falar sobre o assunto de calar-se. Eu me fiz essa pergunta, mas escuta, será que tem momentos que eu devo me calar? E eu confesso aos irmãos que a primeira coisa que me veio à mente foi assim, claro, quando eu morrer, certamente eu vou me calar. Mas foi só um pensamento assim que me veio à mente. Mas, por exemplo, um marido e uma mulher. A esposa é cristã, o marido não. Então a esposa já falou, já estudou com o marido, insistiu, orou, ele não quer ouvir. O que ela vai fazer? Viver e continuar orando. E assim que o marido, a hora que ela vê uma abertura que o Espírito Santo fizer no coração do marido dela, ela vai voltar a testemunhar por voz. Não é assim que funciona? Então que Deus dê sabedoria para que todos nós saibamos. Quando chegar esse momento de sacudir o pó, significa que a pessoa não quer, ela decidiu. Deus é cavaleiro, Deus respeita, porque eu não. Mas é só Deus que pode saber quando que chegou. E aí nós vamos seguir orando pela pessoa, ajudando a pessoa nesse sentido. Mas você sabe que quando eu pensei assim, quando eu morrer eu vou me calar? Eu também me lembrei de outra coisa. Eu me lembrei de Hebreus 11:4, que diz assim, Abel, mesmo depois de morto ainda fala. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, quando eu morrer, ou você morrer, que não se cale ainda. Que continue falando. A sua vida aí sim vai falar. Mas eu me lembrei de outra coisa. Eu me lembrei de dois personagens da história que são muito conhecidos e importantes para nós. Lutero e Melanchthon. Um era corajoso, o outro era sábio. Você sabia que eu e você precisamos ter Lutero e Melanchthon, as características dele em nós? Corajosos como Lutero e sábios como Melanchthon. Mas eu me lembrei de outra coisa. Eu me lembrei dos discípulos. Vocês se lembram que os líderes da época, eles não pediam para eles pararem de crer? Eles diziam assim, tudo bem, vocês querem crer que esse era o Messias, que ele ressuscitou mesmo, e viver aí felizes, mesmo depois que nós o havermos matado, sigam fazendo isso. Mas parem de falar. Parem de pregar. Os líderes queriam proibir. E os judeus ficavam assim desconfortáveis. É como se eles dissessem assim, por que é que eles têm que ficar falando? São perturbadores da paz. Irmãos, foi isso que aconteceu, irmãos? Os discípulos, qualquer ataque ao Evangelho era como se os golpeassem profundamente no coração e combatiam pela causa de Cristo com todas as energias do seu ser. E se você for ler o exemplo de Paulo, você vai ver o que ele sofreu para defender o Evangelho. Fome, frio, sede, nudez, falta de tudo na vida dele. E ele defendia o Evangelho. Ele era pronto em obedecer, em falar, e obviamente o testemunho de vida seguia o que ele falava. Não me preocupo com a minha própria pessoa. Minha paz não está sendo perturbada. Mas me preocupo com os atalaias a quem Deus colocou sobre os muros. Então está preocupado com quem? Conosco. Deviam dar à trombeta o sonido certo. Você certamente devia fazer alguma coisa por sua própria causa, pela causa de Cristo e pela causa da verdade. Por que não faz com que apareça o que é direito? Por que permanece tão calado como os mortos? É essa a maneira pela qual defende a verdade?
tão calado quanto os mortos. Não está passando. Aí. Agora eu queria que vocês imaginassem um grande muro. Nós vamos fazer para efeitos de ilustração, uma situação hipotética, tá? Mas não é para combater ninguém. Eu não estou falando da igreja nem de Capitólio, nem de alguma igreja, mas estou falando a todos os adventistas. Então nós vamos imaginar esse grande muro em volta da humanidade toda, uma cidade que a humanidade toda está ali dentro. Quem está nesses muros? Que povo Deus colocou em cima desses muros? Os adventistas do sétimo dia. Não tem a ver com salvação. Nós temos visitas aqui, não tem a ver com salvação. Não tem a ver assim, só os adventistas serão salvos. Não. Tem a ver com uma missão específica. Então estão ali, em cima desse muro, os vigias. Todos os vigias. O muro é muito grande, tem que abrigar a humanidade toda. Em volta da humanidade toda. Então nós começamos a apreciar a vista, conversar. Nós somos um povo com uma visão tão privilegiada. Tanta luz em si, de mais luz em cima do muro. Como somos abençoados, os vigias estão dizendo. O próprio Deus provê para os vigias tudo o que eles precisam ali em cima daquele muro. E então, conforme os dias vão passando, nada parece acontecer, os vigias vão se soltando um pouco. E já que estão ali mesmo, podem tornar as coisas mais confortáveis, mais prazerosas, mais agradáveis. Tem muitas crianças no meio dos vigias, muitos jovens. Talvez eles precisem de algo apropriado para a idade deles. Vai que eles vão querer deixar o muro, não podemos deixar isso acontecer. Então, para nos auxiliar nesta questão, alguns jogos, algumas diversões, algumas músicas. Talvez um jogo de cartas, não um baralho. Um vigia não traria um baralho para cima dos muros. Mas é um jogo de cartas que parece que foi feito para os vigias. Você sabia que tinha isso? Um comenta com o outro. Não. Deve ser que seja bom. Outros trouxeram, quem sabe, algumas telas, computador, TV, celular, não sei, para assistirem algumas séries, alguns filmes, alguns programas, que embora pareçam bons, deviam ser enganos. Pois alguns viram que no manual dos vigias existia um claro alerta contra essas coisas. Mas a sua voz ou sua consciência foram abafadas. E eles não perceberam que enquanto se mantinham ocupados com estas coisas, eles estavam ocupados com o dever? Não. Eles esqueceram de que eles deviam ocupar-se daquilo com que fariam deles vigias mais fiéis, mais despertos, mais sóbrios, mais sábios. Deveriam treinar as crianças e os jovens para serem despertos, sábios, sóbrios. Alguns vigias começaram a observar os outros povos. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, como se vestem, como se alimentam, parecem tão felizes. E desejam se vestir com um pouco de mais importância, trazer alimentos diferentes que parecem tão irresistíveis. Então alguns, tanto recém-chegados quanto os mais experientes, vestem-se com roupas com mais significado. Um pouco menos de tecido, um pouco mais de elástico. E esse movimento se espalha por toda a muralha e serve de um laço não só para essas pessoas, mas para todos os outros. Mas todos se sentem tão bem. Shhh, não digam nada. Pode ser que eles queiram abandonar o posto. Isso não seria trágico? Vai causar confusão. Não vamos contender com ninguém. E logo passaram a se sentir em casa, bem confortáveis, ignorando o fato de que a casa e o lar deles não eram os muros. A comida que deviam comer tinha sido dada pelo próprio Deus. Foi feita cheia do mais delicioso sabor e também de toda a nutrição necessária para mantê-los despertos, cheios de saúde, de vigor. Também se esqueceram que Deus os ensinou que o vestir seria diferente, belo, mas simples, modesto e sóbrio. Para quê, irmãos? Para que eles não distraíssem uns aos outros. Tem a ver com a distração. Também começaram a promover encontros entre eles.
os vigias. Mas esses encontros eles tinham que ser de molde a que muitos viessem. Então julgou-se necessário que esses eventos devessem conter alguns artifícios atrativos. Luzes, música, pessoas que agitassem o coração das massas. Se as pessoas saírem se sentindo bem, com certeza elas vão voltar, pensaram. E muito mais pessoas vão querer se tornar vigias também. É tão gostoso ser vigia. Não é essa a nossa missão? Mas então eles se deram conta, ou tarde demais, que estavam formando uma geração de vigias, amantes dos prazeres, mais do que de Deus. Não há como amar a dois senhores. Esses vigias foram bem-sucedidos na obra deles? Mas o muro está enchendo de vigias. Não foi bem-sucedido? Encher o muro de vigias que não sabem a sua missão, que têm medo de cumprir a sua missão, ou que nem querem mesmo vigiar nada. Alguns conseguem reconhecer sinais de perigo no tempo em que estão vivendo, mas são muito tímidos para soar o alarme. Eu vou soar o alarme sozinho? O que os outros vão pensar? Será que alguém vai soar junto comigo? Será que alguém vai querer ouvir e soar, estando absortos consigo mesmos? Mas vamos seguir orando para que Deus mostre a eles. Josué 7, abra sua Bíblia, Josué 7. Josué 7, capítulo 7, e o verso 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o seu rosto? Verso 13. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. A oração nunca deve tomar o lugar da ação. Tem um dever que Deus confiou para você e para mim. E Deus vem em ajuda quando nós nos levantamos para cumprir. Nós podemos cumprir essas missões tão grandiosas? Sem Deus, não. Sem Deus, não. Nós somos fracos, mas Deus é nossa força. Mas veja, lá em cima do muro, parece que alguns poucos estão despertando para o seu dever. E então começaram a falar, como a passagem que nós lemos. Pediram aos colegas que abandonem essas distrações, que passem a ser cumpridores do dever novamente, que se arrependam, que cerrem as fileiras e se unam nessa missão. Mas, uma forte oposição de todos os lados se levantou. Shhh, não fale, não seja alarmista, não há necessidade. Seja mais prudente, não fale nada que seja assim dissonante. E embora alguns saibam que hora estamos na noite, conheçam a verdade, veem os irmãos sendo engolidos pelo erro, parece que chegaram à conclusão de que precisam se calar a si mesmos. Precisamos evitar problemas, dizem eles. Medo de oposição? Sim, com certeza. E medo de perder a reputação? Certamente. E medo de ser visto como escória do mundo? Com certeza. Medo de sofrer rejeição ou mesmo de ser expulso? É possível. E a onda avassaladora de mundanismo continua invadindo as fileiras de vigias. Indiferença, apatia, egoísmo. E enquanto essa situação terrível e lamentável acontece diante de seus próprios olhos, ainda assim paira um sentimento de satisfação e tranquilidade na maioria esmagadora dos irmãos vigias. Será que essa situação é tão hipotética assim? Como é que nós vamos advertir o mundo daquela crise que está por vir, qual nunca houve no planeta Terra? Irmãos, nós tivemos crise já nesse planeta Terra?
guerras terríveis, o Holocausto. Mas se aproxima uma crise que vai ser pior do que aquilo. Como é que nós vamos anunciar isso para as pessoas que se preparem diante de Deus, se nós precisamos de advertência? Quem que levantou posição primeiro? São os de dentro ou são os de fora? Respondam, irmãos, quem que levantou posição primeiro? Os de dentro. A oposição vem antes da perseguição. Na história foi assim. Será que nós não somos capazes de defender a verdade nem hoje em tempos de paz, nem entre os nossos irmãos? Que dirá nesses dias tempestuosos? Eu fiquei pensando também na mensagem de Jesus. Você já leu a mensagem de Jesus, a Laodiceia? Tenho certeza que sim. Nós temos os amigos visitantes, tem uma mensagem de Jesus para a Laodiceia. E ele não faz um elogio sequer. Por que ele não fez nenhum elogio? Ele não fez nenhum elogio para a última igreja. Será que Jesus está contra a igreja? Será que eu estou contra a igreja? Será que quem está dando eco, soando as próprias palavras de Jesus está contra a igreja, irmãos? Mas não tem nada de bom na igreja? Irmãos, eu não vou entrar nesse ponto, porque Jesus não elogiou, ele é sábio. Você pode elogiar uma pessoa que é extremamente orgulhosa e cheia de si? E como que Deus disse que nós somos? Rico sou e de nada tenho falta. Deus pode elogiar algo em nós? Se não aumenta ainda o orgulho, o que Deus quer fazer com a sua igreja? Destruir? Ou curar? Mas o câncer da indiferença tomou conta do povo de Deus. Tem cura para o câncer, irmãos? Tem cura para o câncer. Pelo poder de Deus, tem cura para o câncer. Se os vigias, nós, dormirem sob o narcótico de Satanás e não reconhecerem a voz do verdadeiro pastor, nem derem o aviso, digo-vos no temor de Deus, que eles serão responsabilizados pelo sangue das almas. Algumas pessoas podem dizer assim, mas se os muros estão nessa situação, eu vou deixar os muros. Jesus já tem a solução. Qual que é o meu e o seu papel na solução que Jesus tem? Soar a trombeta. Você precisa falar, se posicionar. Você precisa emprestar. Mas o que eu vou falar, Carol? Empreste a sua boca para ecoar o que está escrito. Os resultados nós deixamos com Deus. Nós vamos ver uma citação agora, que nós vamos ler juntos, mas é um papel para vocês levarem para casa. Então eu queria a ajuda de 2 ou 3 pessoas para nós entregarmos, por favor. Ou 2 ou 3 voluntários. Pode vir, voluntário. Para vocês entregarem um para cada pessoa. Dê um pouco para o irmão Valdomiro. Aí dê um para mim, por favor, irmão, que eu fiquei sem um. Obrigada. Não leiam ainda, nós vamos ler juntos. Vira a folha para baixo, igual na escola os professores antigamente faziam. Não pode virar a folha. Se sobrar depois no final, você pode levar mais também, se você quiser entregar para alguém. Creio que todos, pode dar para as crianças também, vão acompanhar, tá certo?
Profetas e Reis, capítulo 10, página 68 em diante. Os sermões macios, tão frequentemente pregados, não deixam impressão duradoura. A trombeta não dá um sonido certo. Os homens não são atingidos no coração pelas claras, cortantes verdades da palavra de Deus. Há muitos professos cristãos que, se expressassem seus reais sentimentos, diriam: que necessidade há de falar tão claramente? Seriam mesmo que perguntar: por que é que foi que João Batista teve que dizer aos fariseus: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Que necessidade tinha ele de provocar a ira de Herodias, dizendo a Herodes que não lhe era lícito possuir a mulher de seu irmão? Irmãos, o precursor de Cristo perdeu a vida por falar claramente. Por que ele não prosseguiu sem incorrer no desprazer dos que estavam vivendo em pecado? Era como se eles dissessem ali assim: ele falou, agora teve que morrer. Por que ele falou? Assim os homens que deviam permanecer como fiéis guardiões da lei de Deus, quem são? Os guardiões da lei de Deus, das leis de Deus. Tem argumentado, quer dizer que o povo de Deus tem argumentado da mesma forma, a ponto de a astúcia tomar o lugar da fidelidade e o pecado ser deixado sem reprovação. Quando será a voz da fiel reprovação ouvida uma vez mais na igreja? Tu és este homem. Palavras indiscutivelmente claras, como estas dirigidas por Natã a Davi, raramente são ouvidas nos púlpitos de hoje, raramente vistas na imprensa pública. Se não fossem tão raras, veja isso, irmãos, veríamos mais do poder de Deus revelado entre os homens. Irmãos, eu quero o poder de Deus na igreja de Deus. Levante-se a voz dos vigias. Eu não estou contra a igreja, estou a favor. Eu quero uma igreja cheia do Espírito Santo, que fale com poder, como mais do que no dia de Pentecostes, como a promessa de Deus. O verdadeiro amor busca primeiro a honra a Deus e a salvação das almas. Os que possuem esse amor não se esquivarão à verdade para se abrigarem dos incômodos resultados de falar claramente. Sim, você vai sofrer incômodos por falar claramente. Deus chama homens como Elias, Natã e João Batista. Homens que levarão fielmente sua mensagem sem considerar as consequências, que corajosamente falarão a verdade, ainda que isso signifique sacrifício de tudo o que possuem. Deus não pode usar homens que em tempos de perigo, quando a força, a coragem e a influência de todos são necessárias, temem tomar uma firme posição pelo direito. Ele chama a homens para que se empenhem fielmente na batalha contra o erro, guerreando contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. A tais é que ele dirigirá as palavras: bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Os adventistas do sétimo dia têm uma missão soleníssima, séria demais. Não temos tempo a perder. Nós vamos ler o nosso último texto, João 14, 1 a 3. João 14, versos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Você almeja o céu, onde não tem mais dor, não tem mais tristeza, não tem mais engano, não tem mais erro, não tem mais tentações. Mas, irmãos, aquelas mansões maravilhosas
esplêndidas que nós não conseguimos nem imaginar estão vazias. Aquela mesa onde todos nós, se formos fiéis até a morte, sentaremos, está vazia. E enquanto nós permanecemos em silêncio aqui, o céu está em silêncio lá. E a mornidão se instaurou nas próprias fileiras de Deus como um câncer, porque nós viemos nos calando já faz tempo. Nós vamos ler esse último texto. Que os pastores e todo o povo se lembrem de que a verdade do Evangelho condena quando ela não salva. A escolha é sua sair daqui se sentindo condenado ou salvo. E que Deus dê, minha oração é que Deus nos dê coragem e sabedoria. Se você é afoito demais, peça mais sabedoria. Se você é cauteloso demais, peça mais coragem. Lutero e Melanchthon, em nós todos. É minha oração para essa igreja. Amém. Pai querido, hoje, Pai, mesmo com esta mensagem, é uma mensagem, Senhor, que nós reconhecemos ser vinda do Teu trono de graça. É uma mensagem de esperança. É um pedido de que cumpramos o nosso dever, que despertemos do nosso sono, da nossa apatia. Por favor, Senhor, promove a Tua cura no nosso meio. Toque a Tua igreja uma vez mais, para sermos cheios do Teu poder, cheios do Teu Santo Espírito. Queremos, Senhor, fazer a Tua vontade acima de todas as coisas. Queremos ser fiéis até a morte. Nos ajude, Senhor, a entender a nossa missão. Nos ajude, Senhor, a querer cumprir a nossa missão. Abençoe esta igreja aqui. Abençoe a todos que possam ouvir a Tua voz, o Teu chamado e entender, compreender o que é requerido de todos nós, porque com a Tua graça poderemos avançar. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um aqui, que possamos ser despedidos agora com a presença dos Teus santos anjos, do Teu Santo Espírito sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.